Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Tricast. Numa altura em que estamos a apenas 2 dias do Campeonato do Mundo do Ironman em St. George, no Utah, estivemos à conversa com Pedro Gomes, que será o único representante profissional português em prova. Pedro Gomes foi, para quem não sabe, o primeiro português a vencer e único até ao momento a vencer um Ironman Full Distance em Kalmar. Foi vencedor também em 2013 do Challenge Vitória e falamos aqui com ele exatamente sobre essas duas vitórias, sobre nutrição e, claro, focando muito a nossa entrevista no que será o Campeonato do Mundo de St. George no Utah, onde o Pedro encara a prova com a expectativa de tentar fechar no top 10. Fiquem connosco numa conversa onde se fala muito de longa distância e onde se aprende muita coisa. Espero que gostem. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Belaka, the 20-year-old, getting the silver. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tricast. O nosso convidado hoje é o Pedro Gomes, atleta de longa distância, já com um bom historial. Boa tarde, não é? Estás nos Estados Unidos, portanto aí é boa tarde, se não tenho erro. Não, aqui são 2 da tarde. Estamos 8 horas atrás de Lisboa. Exatamente. Nós aqui é são 10 da noite noite. já. Exatamente. Bem-vindo e obrigado pelo convite. Vamos então dar aqui o início e como muita gente não te deve conhecer, eu conheço-te assim por alto, eu vi, acho que estive uma vez contigo no estágio da Federação no Algarve, já não me lembro, há muitos anos. Portanto, fala-nos um bocadinho de ti, como é que tu chegaste ao triatlo, como é que foi o teu percurso para a longa distância e se calhar também o que é que te fez ir mudar de país, que pode ser uma coisa interessante para os nossos ouvintes. E pronto, é assim, faz-nos um resumo da tua vida. Na altura que tu me conheceste, eu estava na minha saída da distância curta. Eu comecei o triatlo um bocadinho tarde, só comecei a nadar aos 16 anos e depois experimentei triatlo como quase toda a gente por curiosidade, achei piada e como todos as provas têm muitas variáveis e há sempre qualquer coisa que corre mal e a malta tem sempre vontade de fazer um segundo e um terceiro e um quarto e por aí adiante. Eu comecei... Não tinha background desportivo, né? Portanto, a maior parte das pessoas que começam o triatlo têm algum background desportivo, seja talvez corrida e natação o mais comum, mas eu nunca tive e portanto nunca fui propriamente nunca fui atleta propriamente rápido desde o início. Mas pronto, ganhei o gosto pelo desporto e ganhei um pouco a vontade de ir cada vez mais investindo em treino e avançando a K7 muito rapidamente para uns anos mais tarde, cheguei a um ponto em que tive um nível aceitável no triatlo para ser convidado para integrar na altura o Centro de Alto Rendimento no Jamor, na altura do Bruno Paes, da Vanessa Fernandes, em que o João Silva, o João Pereira estavam a aparecer também, e portanto houve ali um grupo que se criou no Jamor durante alguns anos em que estivemos focados na distância olímpica. Eu estava inicialmente no projeto olímpico para Londres 2012, Esperanças Olímpicas, acho que era o que isso todos chamam. Exatamente. E na altura era eu, o estrangeiro, o Vasco Pessoa, o Miguel Arraiolos, João Silva, João Pereira e mais alguém que não estou certamente a esquecer. Rapidamente se percebeu que, como vocês sabem, a natação na distância curta É muito importante. É muito importante, é sem dúvida um grande handicap para quem quer que seja que se queira focar na distância curta e portanto eu rapidamente percebi que os Jogos Olímpicos provavelmente não seria
de todo o meu caminho, não seria de todo, para além de não ser propriamente uma motivação, porque eu quando comecei a fazer triatlo nem sequer havia triatlo nos Jogos Olímpicos, portanto nunca foi uma coisa que aspirasse, não sei se é uma palavra portuguesa, mas deve ser, com a qual eu sonhava desde criança, nunca foi. Sim. Se calhar, como também não houve essa motivação para ir aos Jogos Olímpicos, também nunca houve muito, não vou dizer falta de empenho, mas nunca houve grande motivação para investir na natação ao ponto em que fosse competitivo na distância curta. Durante este processo em que estive no CAR, no último ano, acho que foi 2009 talvez, foi 3 anos antes dos Jogos Olímpicos de 2012 e portanto aí percebeu-se que eu não iria fazer parte dos 3 selecionados, salvo erro, que Sim, na altura iriam para a focar-se nos últimos 2 anos rumo a Londres 2012. E aí comecei a fazer um foco um pouco maior na longa distância, porque a longa distância ainda perdoa mais um bocadinho a falta de natação, ou temos tempo para recuperar o tempo perdido na natação. Exato. Na altura a longa distância não era bem o que é hoje a nível mundial. Havia Ironman, mas não havia redes sociais, as pessoas não sabiam ao certo o que é que existia, mas toda a gente ouviu falar, já tinha ouvido falar do Ironman Havaí. Obviamente que isso já passava na televisão. E portanto houve ali um período entre 2009 e 2011 em que eu decidi, ok, vou apostar na longa distância, primeiro nos 70.3, a média distância, e depois pensar num Ironman. Ao contrário do que aconteceu na distância curta, em que desde o início eu nunca fui uma pessoa propriamente que andasse desde a primeira prova a lutar pelos primeiros lugares. No meu primeiro Ironman, que foi oficial, que foi na Flórida em 2012, salvo erro, eu fiquei em segundo. E logo a partir daí, e nesse primeiro Ironman oficial, em que obviamente era a marca Ironman, já era um circuito importante na altura, ter ficado em segundo logo na minha primeira prova, e acho que fui 8.19 ou 8.18, qualquer coisa desse género. Bom tempo. Foi um bom tempo. Sim. E foi um bom indicador de que, ok, eu se calhar posso fazer carreira no Ironman e focar no Ironman. Também na altura não havia, as pessoas não sabiam bem, éramos meia dúzia de gatos pingados em Portugal a fazer Ironman, né? Se calhar contavam pelos os dedos de uma mão as pessoas que saíam do país para ir competir. Sim, e isso nota-se muito, por exemplo, eu agora vejo praticamente toda a gente que faz longa distância com bikes de contrarrelógio, cá em Portugal, sendo que há uns anos atrás era raro. Não encontravas ninguém, com uma bike, não encontravas, era tudo com extensores ou bikes normal, praticamente, sim, bike de estrada. Portanto, e logo aí percebes. Sim, e portanto houve um grande crescimento do Ironman também em Portugal, muito fruto de haver agora uma prova oficial do Ironman em Portugal. Portanto, acho que as coisas cresceram muito rapidamente nos últimos 2, 3 anos por causa do Ironman em Portugal. Exato. As pessoas conhecem a marca, sabem o que é, já não é de todo estranho. E portanto eu comecei-me a focar em 2012, 2013 no Ironman. E a fazer provas por aí, principalmente na Europa, porque eu estava ainda em Portugal, e depois, a certa altura, comecei a perceber que eu, se quisesse ser profissional de Ironman, tinha que vir para os Estados Unidos, é onde está a indústria, é onde estão os patrocinadores todos, onde está toda a atenção. E apesar das provas na Europa de Ironman serem muito mais competitivas do que as provas nos Estados Unidos, a verdade é que aqui há muito mais oportunidades para um atleta. Existe um pouco mais de fé em nós, mesmo sem falar das redes sociais e do marketing que existe agora nas redes sociais e dos podcasts e das social media e tudo isso. Já em 2013, 2014 havia então várias oportunidades que se podiam abraçar e poderiam ser úteis para mim enquanto atleta profissional.
e portanto em 2014, na altura a minha mulher queria mudar de carreira, porque ela era advogada em Portugal e quis seguir o seu próprio sonho, que foi seguir a pastelaria e tornar-se uma chefe profissional. Viemos para Scottsdale em 2014, muito à custa do facto da minha mulher querer vir estudar para aqui, porque eu sozinho se calhar teria muita dificuldade em vir para os Estados Unidos, porque eu não sei se vocês já viveram no estrangeiro sozinhos, mas quando se vai para uma terra onde não se conhece ninguém, é muito difícil. Exato, acredito que sim. E portanto vim para aqui com a minha mulher em 2014 e tenho estado aqui desde 2014. Houve ali um interregno de um ano em que eu estive no Dubai para abraçar uns projetos, mas voltei para aqui assim que pude, porque ainda está aqui. E sim, obviamente o meu primeiro Ironman foi um grande sucesso. Eu depois viria a ganhar o Ironman Suécia em 2013. Até hoje eu sou o único português que ganha um Ironman oficial da distância full. Portanto, o Filipe Azevedo ganhou ganhou dois. 70.3, sim. 70.3. Acho que o Bruno Paz também ganhou um na Roménia, penso eu, ou Bucareste. Acho que o Bruno também ganhou ou foi segundo, mas o Bruno foi segundo no Campeonato da Europa de 70.3, acho eu. Foi assim uma coisa, foi um grande resultado na altura. Não era aquele de média distância que ele houve aí uns anos, que era o campeonato, era da ITU mesmo, que era o média distância, que não era nem carne nem peixe, não era um 70.3, nem era um Ironman completo. É aquela distância 30 km na maratona. Exatamente, corrida. É isso, na corrida 120, era assim uma coisa. E depois, a partir do momento em que eu ganhei um Ironman na Suécia, e depois ganhei também, na altura chamava-se Challenge Vitória, agora é Ironman Vitória, é a mesma distância, é a mesma prova. De qualquer forma, também ganhei esse triatlo. Isso abriu muitas portas aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas começaram a reconhecer o meu nome, e portanto, em vez de eu mandar e-mails a pedir apoios a marcas e as pessoas nem nunca terem ouvido falar de mim, quando eu, a partir do momento em que ganhei estas provas, as pessoas já sabiam quem é que eu era e tornou o processo um bocadinho mais fácil. Mas quer dizer, ser atleta profissional mesmo nos Estados Unidos não é fácil. As oportunidades são maiores, não quer dizer que são mais, exato. Não quer dizer que eu acho seja que há fácil, mais oportunidades, existe um pouco mais de fé nos atletas. Eu acho que em Portugal existe alguma dificuldade, principalmente em apoios financeiros. Não é fácil obter apoios financeiros, porque as empresas não estão aqui para caridade, né? As pessoas não estão aqui para dar dinheiro a ninguém. As empresas têm que dar dinheiro com retorno. Para ter retorno, pois. E é difícil fazer ver às marcas que existe um certo retorno, e nesta era de redes sociais e conteúdo digital, ainda mais, porque hoje em dia todo o marketing destas empresas relacionadas com o desporto ou ligadas ao desporto está muito dependente dos embaixadores e dos influencers. Exatamente. E tudo o conteúdo digital todo que eu e outros atletas geram. E pronto, assim muito rapidamente é esta a minha história. Ok. Já agora só uma coisa, percebeste desde cedo então que as redes sociais iam ser um mundo para um triatleta profissional, principalmente a longa distância? Eu acho que tem um lado bom e tem um lado mau. De facto, permite que sejas o teu próprio agente. Portanto, se conseguires criar conteúdos agradáveis e que sejam de boa qualidade, permitem-te tornar numa pessoa que é atrativo para marcas. Exato. Mas tem um lado mau também, que abre muitas portas à crítica, às má línguas, e existem imensos casos de que o tiro sai pela culatra e nem sempre é bom.
mas sim, eu acho que hoje em dia, para além de sermos atletas, temos que ter uma presença online. Hoje em dia não há nenhum atleta profissional, muito bom que ele seja, que não tenha que ter uma presença online, exatamente. online. Concordo completamente. É fundamental, sim. Sim, em todas as modalidades. Sim. Agora, queríamos, lá está, nós se fôssemos por aqui tínhamos muitos temas para falar, era impossível focar uma entrevista em 45 minutos sobre todos os temas, e tendo em conta que este nosso episódio vão estar a ouvir as pessoas 2 dias antes do Campeonato do Mundo em St. George, no Utah, gostávamos de ir um pouco por aí. Antes disso, tiveste o Ironman de Texas a semana passada, que não foi, já vi que não foi uma prova que decorreu da melhor maneira, mas a nossa pergunta não era exatamente sobre isso, era ok, um Ironman a semana passada e daqui a 15 dias, ou daqui a menos de 15 dias já outro Ironman. E tu já falaste disso agora, do Challenge Vitória que ganhaste e do Ironman de Kalmar. Que nós vimos, e curiosamente tu consegues essas 2 vitórias no espaço de 3 semanas, portanto também fazes os 2 Ironmans muito juntos. E portanto, será que isto vai dar sorte, fazer 2 Ironmans juntos? O segundo vai correr melhor que o primeiro? Como é que vai ser recuperar tudo isso? Não é todo fácil, e eu acho que eu não fui o único a fazer o Texas e agora ir a St. George, inclusive o Ben Hoffman vai fazer a mesma coisa, e há mais 1 ou 2, o Matt Russell também vai fazer a mesma coisa. O Cody Bills provavelmente. Em teoria, se formos a ver o que é um Ironman, é uma prova de 8 horas em que os níveis de esforço não são assim tão elevados. É simplesmente um dia muito longo em que estamos constantemente a fornecer ao corpo energia através de barras e géis e bebidas energéticas, mas em termos de velocidade, aquilo que de facto deixa uma marca no corpo, a velocidade de impacto, a velocidade ou o número a potência máxima que exerces durante o período de tempo na bicicleta, não é um esforço propriamente extremamente elevado. Portanto, a teoria disto tudo é quando há 2 Ironmans passados em 15 dias, a teoria é que o segundo saia sempre melhor. Isto porque pensas, mas estás a correr uma maratona, a seguir à bicicleta 15 dias antes e tens tempo para recuperar. A verdade é que não deixa de ser um dia de 8 horas que eu se calhar faço em treino também. Claro. Obviamente não faço todos os dias, mas é de facto um dia muito duro. Mas é um dia em que não só estás a competir, no meu caso era a pensar que poderia ficar bem classificado no Texas, mas também estás a ganhar a forma física. É um dia em que se conseguires transpor a prova para o treino. Para o treino. É um treino competitivo ao fim e ao cabo. É um treino competitivo ao fim e ao cabo. E eu já fiz isto várias vezes, nomeadamente Kalmar e Challenge Vitória foram 3 semanas a seguidas, mas eu já fiz o duplo Ironman Flórida e Ironman Arizona 2 ou 3 vezes, e a segunda prova normalmente sai um bocadinho melhor. Isto porque eu não vou com muito descanso para a primeira prova, portanto, em vez de fazer um taper normalmente o meu taper são entre 7 a 8 dias, 10 a 7 dias, em vez de 10 a 7 dias de taper para o Ironman Texas, fiz só 5 e logo a seguir ao Ironman Texas voltei logo ao treino, não tive propriamente aqui uma quebra muito grande de treinos. Interessante. E portanto, tive 2, 3 dias, hoje é o segundo, hoje é o terceiro dia mais leves, e amanhã já estou a fazer alguma intensidade, um pouco para tentar capitalizar ali na forma ganha. Exato, durante a prova. E tentar transpor para a próxima semana, onde sim vou fazer um taper mais composto
para St. Sim, George. sim. Sim, e nós... Apesar que, espera aí, deixa-me só contrapor que, Diz. que isto não era todo o meu objetivo, porque isto, apesar de ter sido planeado pelo meu treinador assim, eu queria estar bastante melhor no Texas e acho que fui para o Texas bastante cansado e tinha alguma esperança que nos últimos 24 horas me sentisse melhor, mas acho que não consegui recuperar do treino. E acho que isso foi um bocadinho o que aconteceu no Texas e não consegui recuperar. E ao nível a que o Ironman está neste momento, é muito difícil ser competitivo sem estarmos a 100%. E eu acho que não estava a 100% e obviamente que sofri bastante durante a prova. Foi uma prova bastante mais difícil do que eu estava à espera. Ok. Sim, e só o que eu ia dizer era que nós vemos, e eu acompanho um bocado o Strava, por exemplo, do Sam Long. O Sam Long e o próprio Eden agora estão ainda a fazer volumes altíssimos. Portanto, o Sam Long acho que fim de semana passado, fez tipo sábado 180 de bike e no dia a seguir 30 e tal de corrida. Portanto, no fim eles fizeram o que tu fizeste, só que sem ser no mesmo dia e em cenário competitivo. E provavelmente o Sam Long fez mais rápido do que, portanto, o treino de bicicleta. Com mais intensidade. Mais intensidade do que eu fiz no Texas. Sim. Agora, uma curiosidade. Portanto, o Ironman, o Campeonato do Mundo, por norma é sempre disputado no Havaí. Este ano vamos ter 2 campeonatos do mundo. Portanto, qual é que é a sensação? Na verdade, vamos ter 3 com o 70.3. O 70.3, exatamente. Mas aqui, como é que é ter 2 campeonatos do mundo no mesmo ano? É uma experiência engraçada, é típico. Eu acho que foi mal pensado. Eu acho que muito pouca gente vai dar valor ao resultado de St. George, porque é em St. George. E eu acho que neste momento, até porque já se viu que o Lang não vai, o Fradeno não vai. Há uma série de gajos bons que abdicaram porque não faz sentido. Em termos de planeamento, estes gajos que de facto tentam ganhar essas provas estão bem uma vez por ano e não vão gastar cartuchos, nem vão comprometer todo o resto da preparação por causa de St. George. E eu acho que vai haver ainda mais uns quantos que nem sequer vão aparecer em St. George. É pena porque eu acho que o Campeonato do Mundo do Ironman tem que ser no Havaí, sempre foi. É como a volta à França não ser em França. Acho que não vai ter o mesmo valor. Acho que as pessoas não vão dar a mesma importância. No entanto, eu acho que a prova em si vai ser bastante boa. Acho que vocês não tiveram em St. George, mas St. George é uma vila pequena, mas é espetacular. Eu acho que a envolvência da vila é muito bonita, com os penhascos todos à volta. Não sei como é que se diz cliffs em português. Mas é uma vila bastante engraçada, é muito pequena, à semelhança do que é a prova no Havaí. Mas acho que está sempre bem organizada. Eu já estive em St. George 3 ou 4 vezes e acho que a prova sempre foi das melhorzinhas do circuito norte-americano. E eu por acaso não estive lá o ano passado, quando eles fizeram 70.3, o Campeonato do Mundo 70.3, em que o Filipe foi 10º. Foi 10º, mas ouvi dizer que a prova esteve muito bem organizada. E é pena porque acho que a prova vai ser muito dura, vai ser bastante diferente do Havaí. Normalmente o Havaí é dura por outras razões, por causa do calor, do vento. O percurso não é propriamente fácil no Havaí, mas aqui em St. George acho que vamos ver tempos um pouco mais lentos na bicicleta, principalmente, e acho que vai haver estouros à torta e à direita. Acho que eles meteram o Snow Canyon. O Snow Canyon é uma subida muito conhecida em St. George, à milha 101, ou qualquer coisa que o valha. Pois é, mesmo no fim do ciclismo. E a subida é extremamente difícil. Acho que são 5 milhas, salvo erro, 4 ou 5 milhas, que são são menos de 10 km, mas ainda é um bom bocado. São 7 e tal, sim. E a parte final da subida é a mais inclinada. E fazeres uma subida daquelas
com 160 km nas pernas. Nas pernas, já. Aqui vai ser um estouro. Eu acho que vai ser engraçado por isso, porque vai haver grandes estouros na frente da prova, principalmente porque as pessoas vão ter que, toda a gente vai ter que tomar bastantes riscos. Vão ter que, se quiserem ganhar a prova, têm que arriscar bastante no ciclismo, porque a corrida em si não é propriamente difícil. Eu acho que é o ciclismo que vai simplesmente espalhar a malta toda, vai partir um bocadinho a dinâmica que tem havido no Havaí, onde normalmente há dois grandes grupos, em que só na parte final é que aquilo se separa quando passam ali ao aeroporto e há maior vento. Aqui acho que em St. George vai haver muito mais gente espaçada e vai ser interessante, acho que vai ser uma prova muito gira de ver. Mesmo para o controle, diz Hugo. A corrida estavas a dizer que era mais fácil. Ela não é o percurso do 70.3? Não, bem, se fosse o percurso do 70.3... Pois, porque eu lembro-me do 70.3 que era descidas a pique, subidas duríssimas. Fizeram um percurso de corrida. Eles foram simpáticos. Mais fácil. A corrida tem 430 metros de altitude ganha em milhas. Maratona. Então... Não é propriamente plana, mas não é nada que se compare ao 70.3. O 70.3 é bastante difícil, porque o 70.3, quando se sai da transição, eles apanham uma coisa que é a Diagonal Street, que é basicamente sempre a subir, e depois levam com uma grande subida até para aí ao quilómetro 5 ou 6, que aquilo é um par de pernas desgraçado. E mais do que as subidas, também as descidas, porque aquilo, quando já se vai mal das pernas a descer, aquilo e fazer descidas de alta velocidade numa maratona não é nada fácil. Não é bom, pois. Portanto, acho que tenho pena, acho que ninguém vai dar importância ao 70 a St. George. Acho que no dia da prova, obviamente, vão dar importância, mas daqui a 2-3 anos já ninguém se lembra desta prova. Claro. E é pena porque vai ser... Até porque este resultado vai acabar sempre por ficar abafado pelo resultado do Havaí do fim do ano. Né? Vai ficar na memória, é quem ganha o Havaí, né? O Havaí. Sim, é aquilo que estavas a dizer, acho que é o que o Pedro estava a dizer, as pessoas quando querem ir ao Havaí, não querem ir ao Campeonato do Mundo, querem ir ao Havaí, claro. Ou seja, tanto que tu, em termos tanto que nós vamos ter, e eu estive a ver isso, para além do Pedro profissional, que é o nosso único atleta profissional, desde grupos acho que são só 2, e quando em anos anteriores já tivemos 8, 9, 10, 11 atletas. E eu acho que no Havaí vai haver bastantes mais portugueses, porque os profissionais foram obrigados a competir em St. George, mas todos os age grupos foi-lhes dada a opção de ir para o Havaí ou ir para St. George. E eu não sei em que mundo é que alguém ia escolher St. George pelo Havaí. A única razão que eu posso ver é que eu acho que St. George vai estar menos competitivo do que vai estar o Havaí no final do ano, e é muito mais barato ir a St. George. Eu vou de carro, que são 5 horas de viagem de carro, e voar para St. George é mais fácil, porque ou voas para Las Vegas ou voas talvez Salt Lake no Utah, e os voos são muito mais baratos, e o alojamento é muito mais barato, tudo é muito mais barato em St. George. Portanto, em vez de gastares, sei lá, 3 ou 4 mil euros para ir ao Havaí, gastas se calhar 1.500 e fazes a festa em St. George. Claro, exatamente. Só que eu por acaso já tive a oportunidade de estar no Havaí, porque o meu pai já fez a prova como age group. É completamente diferente do que é uma prova cá, porque lá está, nós estamos ali, estamos no ambiente, aquilo vive-se mesmo ali a prova, toda a gente fala da prova em qualquer sítio que a pessoa esteja, lembra-se da prova, a prova não sai da cabeça, e isso depois que acaba por ser muito mais marcante do que propriamente tu ires a uma prova e no dia a seguir já desapareceu tudo, já está tudo descaracterizado e acabou. É o que eu estava a te dizer, é o mesmo que fazer a volta à França na Serra da Estrela. Exatamente. Claro que a Serra da Estrela é giro e é bonito e tem uma envolvência engraçada. Mas não é o Mont Ventoux, não é a mesma coisa. Exatamente. Concordo contigo. E concluindo um bocadinho isto dos percursos, uma das perguntas que nós tínhamos era se, para ti, este percurso de St. George é o melhor percurso? Preferes este percurso ao Havaí?
E em relação à preparação, há alguma coisa que tenhas feito diferente por ser a prova em Santo Jorge do que se fosse a prova no Havaí? Sim, o percurso é bastante diferente. Eu acho que o Havaí tem uma subida comprida que é a AVI a meio, mas eu estive em St. George e St. George tem muito mais montanha e é um percurso muito mais de força. Tem o benefício de não haver vento e o ambiente ser muito mais seco. Portanto, a umidade relativa do ar é muito mais baixa. Em termos de preparação, sim, é sem dúvida uma preparação completamente diferente. Enquanto para o Havaí, a preparação nunca passa muito por fazer grandes montanhas, é muito mais focada em lidar com a umidade e o calor e como isso afeta e te limita a performance em cima da bicicleta e a correr principalmente. Enquanto que a preparação para o St. George é muito mais virada para trabalho de força, trabalho de força a correr. E eu acho que tem sido foi uma preparação estes últimos 2 meses, 3 meses foi um pouco diferente do que normalmente estavas habituado. Mas sim, eu acho que overall eu acho que vai ser St. George vai ser uma prova bastante mais lenta. Não sei o quão mais lento, mas eu acho muito difícil. Eu não sei o que é que os profissionais e eu próprio vou conseguir fazer naquele ciclismo, mas eu acho que vai ser muito difícil qualquer amador baixar das 4,50 naquele percurso, na bicicleta, e 4,50, porque é um percurso difícil, é um percurso genuinamente difícil. E eu acho que a última vez que eles organizaram St. George como um full foi aqui há uma série de anos. E eu acho que o recorde da prova é tipo 8,40, qualquer coisa deste ano, não é uma prova... É muito lento, sim. Não é uma prova de todo rápida. Enquanto no Havaí já temos gajos constantemente a ir abaixo das 8 horas. Abaixo das 7. Exato. Abaixo das 8. Exato. Sim. E o Gustavo Iden acho que tem dito muito que vai atacar a prova e a descer, nem é subir, é a descer. Pois. Portanto, é mesmo para o controle durante e a prova eu por acaso é difícil. Ele fez o percurso há pouco tempo e eu fui ver os comes dele e ele tinha lá segmentos a 60, de vários quilómetros a 60, portanto aquilo deve ser aquele falso plano sempre a meter força. Quem é que está a falar? Do Iden. Do Iden. Okay. O Iden. Então, em relação a St. Jorge, o percurso de ciclismo sendo subidas e descidas, pelo que já estou a perceber, que eu não tinha visto o percurso, também vai ser um bocado mais difícil para controlar os próprios adversários, daí também se calhar ser completamente atípico do Ironman do Havaí, que é mais fácil, pelo menos as imagens que se vê do Havaí é filas intermináveis de pessoal, pelo menos nos ex-grupos. Pronto, então e agora, falando aqui, ainda continuando com a prova, qual é que é o teu objetivo para a prova em si mesmo? Prognósticos era no final. Eu acho que eu estava bastante mais confiante estava bastante confiante para o Texas. Acho que o meu inverno foi bastante bom, não tive lesões, acho que fiz mais volume do que tinha feito em anos anteriores, portanto eu acho que tenho uma boa base de treino este ano e estava bastante confiante para o Texas. Eu acho que cheguei ao Texas bastante cansado e isso refletiu-se um bocadinho no meu ego e na minha motivação. Acabei a prova um bocadinho derrotado, simplesmente porque foi uma prova muito mais difícil do que eu estava à espera. E quando se faz um Ironman cansado, acho que deixa muito maior marca do que eu estava à espera. Portanto, eu tinha muito maiores expectativas para o Texas. No entanto, quer dizer, isto faz parte, né? Acho que toda a gente tem más provas e boas provas. Portanto, eu acho que hoje acordei a pensar que eu, na mesma, fiz um bom inverno, acho que estou em boa forma física. E, portanto, acho que vai depender muito do desenrolar da natação. Eu acho que ainda, apesar de aqui há uns anos não fazer tanta diferença, eu acho que vai ser bastante importante estar num grupo bom do ciclismo. Apesar de haver de subidas, descidas, ter que haver muito maior controle
na minha potência e em mim versus o que é que as pessoas à minha volta vão fazer, até porque eu sei que toda a gente vai tentar apertar até ao Snow Canyon e depois aquilo vai estourar, vai partir por completo. Eu acho que tenho que ir para a prova com a mentalidade que eu sei que sou capaz de ficar muito perto do top 10, pelo menos com a start list que está, porque eu sei que consigo correr bem. Eu acho que não consegui mostrar isso no Texas, mas a corrida sempre foi o meu forte, e eu acho que, tendo em conta que vai haver bastante gente que provavelmente vai tentar vai quebrar à minha frente, acho que é uma excelente oportunidade para ficar muito perto do top 10 num campeonato do mundo de Ironman. Esse seria o meu objetivo. Agora, as pessoas pensam, epá, top 10 num campeonato do mundo, mas este gajo foi 13º agora no Texas, como é que vai conseguir fazer top 10? Pois eu sei, mas eu acho que tenho que continuar confiante. Acho que o Texas não foi de forma alguma um bom indicador de todo o trabalho que eu fiz até este ano. Acho que fiquei bastante desmotivado e desmoralizado com a minha má natação no Texas. Eu tive uma natação bastante má, nem consigo explicar porquê, porque eu nadei muito pior do que gajos que tinham saído atrás de mim 2 semanas antes em Oceanside, e não consigo explicar. Eu acho que é simplesmente cansaço acumulado que eu não me consegui ver livre para o Texas. E portanto, a prova de St. George vai ser muito diferente nesse logo a começar, porque St. George muito provavelmente vai ser uma natação com fato, versus o Texas, que é uma natação sem fato, que beneficia muito mais a malta que de facto é boa nadadora. Exatamente. E portanto, St. George, espero que... Tem tendência a não fazer tantas diferenças. Tem tendência a não fazer tantas diferenças, e eu simplesmente acho que qualquer mau nadador é simplesmente um bocadinho melhor que o fato. E eu normalmente consigo, se estiver ali à beira de descolar de um grupo, consigo recuperar com o fato, e normalmente sem fato não consigo, acho que fico logo para trás. Sim. Aquilo também vai ser em lago, correto? Sim, mas o lago é bastante frio. O lago aqui há 2-3 semanas estava a 58, que são para aí 12 graus. Parece o Sabugal. Só o Sabugal. É um lago muito frio. É um lago onde é muito difícil nadar no inverno. Ok. Não consegue nadar lá. Ok. E portanto, eu acho que vai ser muito no limite, porque tem estado bastante calor, pelo menos aqui no Arizona tem estado bastante calor. Portanto, a água está a aquecer, obviamente. Em anos anteriores, a prova realiza-se em maio, portanto, o 70.3 de St. George realiza mais ou menos na mesma altura, e acho que em todos os anos, só 2 anos, acho que já se realizou para aí 8 ou 9 vezes, em 2 anos foi sem fato. O ano passado foi sem fato, o 70.3, por exemplo. O ano passado foi sem fato para os prós, e depois com fato para os grupos, exatamente. Portanto, eu espero que seja com fato, mas se for sem fato, eu acho que consigo fazer uma melhor natação do que fiz no Texas, e é essa a minha perspectiva, é tentar ter um bom grupo com quem possa pedalar, pelo menos na parte inicial, que é muito rolante, na bicicleta, e depois esperar que toda a gente morra à minha frente. É que é literalmente... Vais apanhando os que vão rebentando, aqueles que estavam todos antes. Eu acho que o Texas não foi um bom indicador da minha forma física, e eu acho que espero que isso venha. Eu acho que eventualmente, por muito mais provas que a malta tenha, eventualmente se tiveres feito o trabalho, se tiveres investido tempo e se tiveres o resultado aparece. O resultado eventualmente aparece. Ok. Falando nisso, então, aqui pegando um bocado nessa situação da prova, tu tens alguma referência também assim de atletas, ou que tentas sair com eles na água e a fazer a prova no seu todo? Eu acho que o Ben Hoffman é um gajo extremamente bom para mim em termos de referência na água, porque é uma pessoa com quem eu já nadei no passado, que normalmente nada mais que eu, mas é uma pessoa que num bom dia eu consigo nadar com ele. E normalmente o Ben Hoffman tem ali 2 ou 3 gajos à volta que andam bem de bicicleta. Por exemplo, eu em Oceanside saí da água com o Andy Wright,
que é um gajo que também é um bom ciclista. Sim, Portanto, sim. há ali 2 ou 3 gajos que eu sei que são bons ciclistas. E são ciclistas que eles já são muito experientes e, por exemplo, o Ben Hoffman normalmente faz uma bike sempre de trás para a frente. Sim. Enquanto que, por exemplo, um Sam Long ou um Sanders provavelmente até saem atrás de ti da água, mas saem logo muito forte e a partir. Curiosamente, o Sanders, eu fiz uma prova com o Sanders em Chattanooga e em Coeur d'Alene. Em ambas ele saiu atrás de mim e em ambas ele passou-me a uma velocidade que quer dizer... De mota. Não, mas é sempre desmotivante, porque na fase inicial toda a gente anda muito acima do Muito, que sim, aquilo depois se estabiliza, mas ali nos primeiros 30, 40 km de qualquer bicicleta, num 70.3, num Ironman, vai tudo com sangue na boca. Os olhos a tentar aproximar à frente. Em Chattanooga, ele por acaso não fez isso. Em Chattanooga eu fiquei com ele até ter um furo. E em Coeur d'Alene foi muito semelhante. Em Coeur d'Alene ele só me escapou, talvez na segunda metade do ciclismo. Existe mais um ou dois gajos que são bons para seguir, portanto, eu não sei se o David Plazy vai fazer a prova ou não, mas o David Plazy normalmente é uma pessoa que também faz o ciclismo de trás para a frente. O Justin Metzler também é uma pessoa que, em termos de capacidade de ciclismo, eu consigo pedalar com o Justin. Ele normalmente nada um bocadinho mais que eu, mas portanto há ali uns gajos que são referência. Tens aí umas quantas referências, mas eu estava a perguntar se era em lago em princípio se calhar até para ti acaba por facilitar a natação, ou seja, não há ondas, não há tanto... É mais fácil seguir os pés, sim. Pois, mas o Texas também foi em lago. Ok, sim, mas pronto, mas foi sem fato, já vimos que foi um mau dia, simplesmente, como toda a gente tem. E atenção, um dos fatores que eu também acho que tu saíste a quanto tempo da frente? Dos primeiros? No Texas. No Texas, não me lembro, 5 minutos talvez. Pois, a questão é que, para quem não... E aqui o pessoal vai se conhecer, o nadador da frente era o Varga, o Richard Varga. Portanto, só aí, eu acho que isso também foi um fator que causou... O próprio Filipe nada muito bem e saiu a 2 minutos. E, portanto, o ritmo de natação ali partiu bastante. E, claro, nesta prova de Santo Jorge também vamos ter o Brownlee, vamos ter vamos lembrar que o Varga quase tinha tempo para os Jogos Olímpicos aos 1500. Portanto, pois, o Varga não é para brincadeira. É obra. É obra. Mas sim, é isso mesmo. Portanto, Hugo, queres continuar? Sim, agora aqui, para fecharmos um bocadinho o que vai ser a prova, gostávamos de abordar este tema da nutrição. Como é que é um bocadinho, se calhar, falar o que é que comes antes da prova, pequeno almoço, pouco mais já de ter, e durante a prova, como é que funciona, e isso também vai alterar de prova para prova, dependendo das condições de temperatura, umidade, isso claro que vai alterar. Portanto, eu digo sempre que a prova da Ironman só falha por 2 razões. Uma é a desidratação e a outra é overpacing. Normalmente, a malta toda que vai para um Ironman sabe mais ou menos quantas calorias deve comer por hora. E anda muito à volta de 1 grama de hidratos de carbono por 1 quilo de peso. Normalmente, isto é uma boa regra a ter em conta. Portanto, se fizermos... Eu peso 61, 62, portanto eu deveria ingerir mais ou menos 60 gramas de hidratos de carbono por hora de esforço. Mas eu acho que a maior parte das pessoas que fazem Ironman não falha nas calorias ou nos hidratos de carbono. Eu acho que falha na hidratação. Numa prova em ambiente tão pouco, não é o Havaí. Vai ser uma prova provavelmente quente, mas não ao ponto de ser insuportável e seco. É um ambiente bastante seco. Portanto, se calhar em St. George não vou tentar beber como bebo quando vou no Havaí. Eu, por exemplo, no Havaí tento beber 2 garrafas de Gatorade por hora. E em St. George, se calhar vou apontar ali para um bidon de bebida energética por hora, 1,5 na bicicleta principalmente. Mas em termos muito gerais, e isto era só para dar uma introdução, em termos muito gerais é isso, eu tento fazer 1 grama de hidratos de carbono por hora por quilo, portanto para mim normalmente são 2 géis
2 Gs e meia barra, ou 3 Gs, normalmente é isso que eu tomo por hora, e depois tento beber um bidão de bebida energética por hora também. Isto deve dar à volta daquilo mais ou menos que eu preciso. Mas a comida que se come antes e durante é preciso experimentar. Eu acho que é uma coisa muito individual. Eu acho que o que funciona para mim pode não funcionar nem para ti, nem para o Hugo, nem para o David, mas é uma coisa que temos que experimentar em treino. Eu acho que se em treino fizeres treinos longos de ciclismo sem comer nada, depois não é impossível ir para um Ironman e tentares beber uma garrafa de energético por hora e tentares vais ter problemas de barriga, de certeza, e meter 3 Gs na barriga, porque o teu estômago não está preparado para lidar com isso. Portanto, o que eu faço em prova é muito o que eu faço em treino. Eu tento comer um gel a cada, 30, 40 minutos em treinos longos. Se tiver alguma intensidade, se forem treinos de baixa intensidade, obviamente que a bebida energética é mais que suficiente. E, portanto, é isso que eu faço em prova. E antes da prova, convém ir para a prova com as reservas de glicogênio cheias. Sim. Portanto, assim muito por alto. Quando a gente faz exercício físico, né, estamos constantemente a ir buscar energia às nossas reservas de glicogênio, que estão nos músculos e no nosso corpo em geral. Convém ir para a prova com o que a gente chama um carbo loading. Portanto, carbo loading, exato. Antes da prova, tentamos ingerir um pouco mais de hidratos de carbono do que o normal, simplesmente para o corpo ter tempo para absorver ou para processar os hidratos de carbono e armazená-los em energia no corpo. Normalmente, se tivermos feito um bom carbo loading e começamos o dia da prova com um pequeno almoço, o pequeno almoço já não precisa de ser muito grande, porque se fizeres um bom trabalho nos 2 dias anteriores, as únicas reservas que queimaste do dia anterior para o dia da prova é o que gastas durante a noite. Durante a noite, exato. E portanto, quando acordas, se tiveres feito um bom trabalho nos 2, 3 dias antes da prova, quando acordas o teu pequeno almoço já pode ser muito leve, porque simplesmente precisas de um bocadinho para restabelecer as reservas que gastaste durante a noite. E portanto, se fizeres isto tudo bem, começas a prova mais ou menos com 2 horas, se não comes nada, com 2 horas de energia no corpo. Normalmente é isto que está. Dá para a natação e para um bocadinho da bike. Mas isso mostra a experiência que já tens. Isto para dizer que na natação não como nada, porque normalmente é 1 hora, é menos de 1 hora, e depois nos primeiros 15 minutos da bicicleta também não como nada. Só começa a comer ali para aí há 1h15, 1h30 de prova. Até porque a natação, quer dizer, ninguém vai. Há pessoas que param para comer um gel, mas quer dizer, não vou estar a parar para comer um gel. E depois, ali os primeiros quilómetros da bicicleta, quando a malta sai da natação, da transição, vem com os batimentos cardíacos a saltar pela boca, e é muito difícil ao corpo conseguir absorver o que é que seja naqueles primeiros 15 minutos. Portanto, eu espero até para aí 1h15 de prova para começar a abastecer. E aí sim começo a fazer uma garrafa de bebida energética por hora, um gel a cada 20, 30, 25 minutos, e depois, em vez de um gel, às vezes faço meia barra só para ter alguma coisa sólida. Porque se tiveres muito... E era isso, eu também ia perguntar isso. Sólido é só, vais só com Gs e barras, não tens aquele... normalmente às vezes há atletas que levam aquela coisa própria, ou sei lá... não, eu acho que se falares com qualquer profissional que esteja a pensar só em performance, ninguém faz nada disso. Acho que as Gs, barras, tem que ser coisas que sejam fáceis de fácil absorção, que seja um produto optimizado para performance, porque, quer dizer, há pessoas que levam sandes de fiambre para as provas, mas não há nenhum profissional a fazer isso. Há gente que usa amêndoas e frutos secos,
Bem, não há nenhum profissional que faça isso. O meu pai levava sempre um pão de leite com presunto. Pá. Espetáculo. Mas olha, isso é porque ele gosta de se alimentar bem. Não, Nada- mas sabes o nada que é que ele contra, mas nada sabes porque é que contra. ele diz isso? Ele diz isso porquê? Porque aquilo, ele dizia-lhe que lhe dava-lhe tipo um conforto para depois levar outra dose de J's e barras. Era Nem tipo dava para energia, quebrar, dava-lhe felicidade, portanto. era para quebrar ali aquela cama de J's e barras e voltar a conseguir. Sim, mas não, eu acho que a maior parte eu não conheço o que é que toda a gente faz, mas garanto que 99% dos profissionais faz barras e géis e bebidas energéticas. E pronto, é muito à volta disto. Agora, em termos muito particulares, não há. É muito difícil eu dar indicações a quem quer que seja, a quem ouve este podcast ou a amigos que eu não conheço, do que é que eles devem comer, porque é uma coisa que deve ser experimentada em prova. Claro. Em treino, desculpa. Mas mesmo assim disseste aí coisas já muito importantes. as Aquilo de 60 uma gramas, grama, as exatamente. 60 gramas, A sim, grama isso eu por também peso, sabia. eu não fazia ideia. Eu certamente que as pessoas que me estão a ouvir vão adorar ouvir Sim, isso. É um e isso bom acaba por ser se baseline. calhar a informação que é mais genérica e que pode ser transposta mais, porque lá está, é gramas de hidratos de carbono. E há outra nuance que acaba por ser o sódio. Fala-se muito do sal, da necessidade porque a gente perde imenso, nós através do suor perde os eletrólitos todos, que é o magnésio, o potássio, o sódio, mas principalmente sódio. E a maior parte dos produtos energéticos não tem sódio suficiente para as perdas. E, portanto, as bebidas energéticas normalmente têm um bocadinho mais de sódio do que o normal, até porque as bebidas energéticas, normalmente, algumas são doces, mas elas têm sempre um travozinho salgado, simplesmente porque têm um bocadinho mais de sódio. Existem algumas bebidas energéticas que são melhores que as outras, portanto, o Gatorade Endurance, que é o que há nos percursos de Ironman aqui nos Estados Unidos, tem um bocadinho mais de sódio do que o Gatorade normal. A Power Bar também tem um produto energético que tem um bocadinho mais de sódio do que o normal, mas é importante ter em conta que, para além de as gramas de hidratos de carbono, o beber é o sódio, e eu acho que existe uma regra que devíamos todos seguir, que seria tentar apontar aí para 600 miligramas de sódio por hora de esforço. Isto para uma pessoa normal e uma pessoa que seja mais ou menos ali à volta dos 65 kg de peso. Porque pessoas que transpirem mais, porque a nossa taxa de suor ou de sudação, acho que é assim que se diz, é diferente. Eu não perco a mesma quantidade de sódio que vocês dois perdem por hora. Cada um tem o seu rácio. Mas isso pode ser descoberto, isso é fácil num laboratório consegue-se ver isso. Mas para mim normalmente é 600 miligramas mais ou menos por hora e portanto eu obtenho isso através do gel, portanto o gel que eu uso, que é o da Power Bar, tem sódio, tem 200 miligramas por pacote, e a bebida energética que eu uso também normalmente tem sódio, mas nem todos os géis têm sódio. Por exemplo, aquilo que agora está na berra do mundo, do triatlo, os Martin Gels, não têm sódio. Têm 0 miligramas de sódio, ou têm talvez 10, que é muito pouco. E portanto, os géis podem ser espetaculares, mas falta o sódio. Não estou a dizer que não se deve usar este gel, mas ter em conta que existe a parte do sódio. E portanto, se o gel que usamos não tem o suficiente para as nossas perdas durante o esforço, devemos complementar com aquelas salt com outras coisas. Exatamente. São pastilhazinhas ou são cápsulas de sal que as pessoas usam. Mas eu tenho sempre isso na cabeça e aí é um dos pontos onde St. George vai ser diferente do Havaí, é que no Havaí temos de ter temos de ser muito precisos com a quantidade de sal, porque a taxa de suor é muito mais elevada da umidade, e em St. George vai ser muito mais seco. Portanto, em teoria, perdemos um bocadinho menos de sal. Exato. Portanto, vai ser um bocadinho mais fácil controlar a perda de sal durante o esforço. Portanto, são 3 coisas: é os hidratos de carbono,
os fluidos e o sal. E o sódio. Ok. Tens alguma particularidade? Estavas há bocado a dizer, acho que ias dizer, tens alguma particularidade na energia, uma coisa que seja tipo mais tua? Não, eu antes usava, eu acho que aquilo que o Hugo estava a dizer, que o pai do Hugo usava um pão de leite com fiambre, Com que era um presunto. conforto que ele tinha. Antigamente, nas provas da Ironman, nós temos a possibilidade de ter um Special Needs Bag a meio da bicicleta e a meio do ciclismo, a meio da bicicleta e a meio da corrida. E eu antes punha M&M's, simplesmente porque eu não comia, eu basicamente dava uma trinca e mandava fora. Mas era uma coisa que eu tinha ali, que eu gostava, que apanhava sempre a meio do ciclismo e a meio da corrida, mas deixei de fazer, mas é simplesmente uma curiosidade. Mas eu estava sempre a pensar que a meio da maratona vou ter os meus M&M's. Era o tal conforto. Posso apertar um bocadinho agora que depois tenho os M&M's. Exatamente. Mas pronto, mas os M&M's é tudo o que se não der, porque aquilo é amendoim no meio e depois o chocolate, aquilo é só açúcar refinado, portanto nem é assim muito. Ok, pode ser uma boa fonte de energia, mas não é ideal. É mega rápido. Era mais pelo gosto. Era o gosto, de exato. quebrar ali aquela coisa do doce do géis. Sabia bem. Muito bem. Pronto, e chegamos então ao momento das nossas perguntas rápidas, que são perguntas que nós nos lembramos. Portanto, atleta favorito? Epá. Atenção, pode ser triatlo ou fora do triatlo. Sim, isto aqui já... Uma pessoa que eu siga. Que tu Seja tipo uma referência. Eu sempre gostei bastante do Sebastian Kienle. Eu sempre usei o Kienle como referência. Mas sinceramente não tenho assim nenhum atleta que siga no triatlo. Eu acho que hoje em dia existe muita malta que tem canais de YouTube. O Sanders tem canal de YouTube, o Sam Long tem canal. Não tenho paciência nenhuma para ver. Talvez o Sebastian Kienle tenha sido aquela pessoa que, quando eu pelo menos estava a focar mais no Ironman, sempre era uma pessoa que eu admirava e acho que admiro. Mas há pequenas pessoas que eu não sou o meu atleta preferido, mas que eu admiro bastante, nomeadamente o Ben Hoffman, que é um gajo que vive a 1h30 de mim, mas que é uma pessoa que é super low profile, é super calmo, uma pessoa fala com ele é sempre super simpático e é um dos melhores atletas do mundo. Quer dizer, ele continua a ser, como se viu no Texas, ele continua a ser uma pessoa extremamente acessível. Mas há outros, eu acho que em geral toda a malta, mesmo o Sanders e toda a malta aqui nos Estados Unidos é super amigável e acabam por ter referência, não pelos canais de YouTube que fazem os vídeos, simplesmente porque são pessoas normais com quem a malta fala e eles são sempre simpáticos. Ok. Agora, a característica mais importante num bom atleta de longa distância? O compromisso. Acho que acordar todos os dias. Eu acho que as pessoas pensam que treinar todos os dias é fácil, mas quer dizer, vocês também treinam todos os dias e eu acho que apesar de tudo, um atleta profissional é um atleta que tornou uma coisa que é um hobby profissão e isto não é fácil. E portanto é preciso ter uma grande capacidade de superar obstáculos, porque vão haver muitos, lidar com os momentos baixos, porque vão haver muitos, e acordar todos os dias, pensar, é isto que eu quero fazer, mesmo que a motivação seja baixa, e fazer os treinos. E isto é muito mais difícil do que se pensa, porque 90% das vezes a mim não me apetece treinar, a mim apetece muito mais ficar no sofá a ver Netflix ou a fazer o que é que seja, ou ir sair com amigos ou o que é que seja.
eu acho que 90% das pessoas do tempo eu não me apetece muito treinar, mas os 10% que me apetece, e depois os dias de prova e os resultados e as performances e aquela sensação de ter alcançado algo que foi extremamente difícil, faz valer a pena. Portanto, o 10% do treino, o 10% das provas, não sei o quê, faz valer a pena os 90% que é um martírio. É muito honestamente. A malta diz que se fizeres o que gostas, nunca trabalhas um dia na vida. Mas também, eu gosto de andar de bicicleta, mas não gosto de andar a sofrer na bicicleta todos os dias. Portanto, a capacidade de compromisso, de acordar todos os dias e fazer o treino. Não pensar e sair e fazer o treino. Muito bem. Qual é que foi a prova mais dura que fizeste? Não, olha, o Texas normalmente... Foi a semana passada. Em termos de dificuldade, há duas provas que me saltam à memória. Nice o Ironman Nice tem uma bicicleta muito dura, é uma bicicleta muito difícil. Essa é muito difícil por causa da bicicleta, que tem muita montanha, e é uma bicicleta muito mais longa do que um Ironman normal. E a segunda prova, talvez mais difícil, tenha sido, assim que me salte ao pensamento, talvez o Ironman UK, em Bolton, que também é uma prova extremamente dura, tem um percurso de bicicleta extremamente difícil e normalmente está sempre a chover. E portanto, aquilo é em estradas de campo, com subidas, descidas, com lama, é um martírio aquela prova. Eu detesto chuva, é por isso que me mudei para o Arizona. E portanto, Bolton e Nice têm percursos que saltam à memória como difíceis. Agora, prova que mais te deixou orgulhoso? Eu acho que, obviamente, que ganhar o Ironman da Suécia foi importante, mas assim, a prova que eu acho que a minha melhor prova acabou por ser Coeur d'Alene o ano passado, em que eu fui terceiro, não porque tenha feito uma prova excepcional, mas simplesmente porque vinha de um período em que fiquei sempre aquém daquilo que eu achava que era capaz, e eu acho que fiquei orgulhoso de o ano passado, não assim há tanto tempo, ter provado a mim mesmo que, ok, ainda pertenço a este grupo de elite de atletas que consegue ser competitivo no Ironman. Exato. Isto foi em junho do ano passado, e é a prova em que eu fiquei terceiro, a seguir ao Sam Long e ao Justin Messler, mas simplesmente deixou-me orgulhoso porque provou que ainda sou capaz de ser competitivo, e acho que ao longo de tanto tempo acaba por haver muitos momentos em que começa a questionar se calhar devia encostar as botas. A bicicleta, neste caso, não é? Muito bem. Estados Unidos ou Portugal? Agora é que tramamos, não foi? Eu por acaso tenho bastantes saudades de Portugal, mais da comida e das pessoas e de fazer aquilo que se faz em Portugal, que é ir para a praia às vezes ao final do dia e andar na Baixa Lisboeta, porque eu sou de Lisboa, né? Sempre vivi à volta de Lisboa. Eu acho que os Estados Unidos é sem dúvida a terra das oportunidades. Acho que existe muito mais fé e muito mais oportunidades aqui nos Estados Unidos, mas não é fácil. Eu acho que todos os dias sinto um pouco o choque da cultura entre a cultura europeia e a maneira de pensar dos americanos, que não é nem boa nem má, é simplesmente diferente. E portanto eu acho que vou tentar ficar nos Estados Unidos pelo menos mais talvez 4, 5 anos, e depois acho que vou para a Europa. Não vou dizer que vou necessariamente para Portugal, porque existe 1 ou 2 países que gostava de viver ainda, mas sim, tenho saudades de Portugal. Ok, muito bem. Agora temos aqui um dilema, que era se tu preferias até ao fim da tua carreira vencer mais um Ironman normal, seja na Europa ou nos Estados Unidos, ou fazer top 10 no Ironman do Havaí. Top 10 no Ironman do Havaí. Ok, muito bem, foi fácil, mega fácil. Última pergunta,
Deixa sim. só dizer porque. Força. Não, diz, ias dizer alguma coisa. Não, só para Ok. justificar. Ok. Então, última pergunta. Qual o conselho que darias ao Pedro Gomes quando iniciou o triatlo? A ti próprio, quando iniciou o triatlo? Que conselho? Sim, que conselho é que darias a ti próprio quando iniciaste o triatlo? Se pudesses voltar atrás no tempo. Epá, não sei. Acho que é tudo o que alcancei e o momento em que estou na minha carreira é tudo uma função daquilo que fiz no passado e portanto não sei se mudava alguma coisa. Conselho não sei. Investe mais na natação, sem dúvida. Boa. E pronto, e assim terminamos. Muito obrigado, Pedro. Espero que tenhas gostado. Foi ótimo que temos aqui a conversa. Boa sorte para a prova, não é? Obrigado. E pronto, e foi um E prazer. estamos a torcer para que o top 10 venha. Exatamente. Vamos lá torcer por isso. Até porque Exato. o meu objetivo, obviamente, nunca foi St. George. O ano passado era fazer o Havaí, portanto, este ano acho que St. George é simplesmente um trampolim para tentar ir ao Havaí outra vez, porque existem 8 vagas para os profissionais. Existe muita gente que já tem vagas, portanto, se eu ficar bem classificado em St. George, Claro. pode ser uma boa maneira de chegar ao Havaí. E se não for St. George, estou a pensar que se calhar vou fazer talvez Des Moines, que é o campeonato norte-americano, em junho. Ok. Portanto, não deixem de seguir. Ok, claro, não, certamente não. Muito obrigado. Vá, muito obrigado, Pedro, e boa sorte. Obrigado. Obrigado. Sorte. Pereira hanging tough. They're coming to the finishing line. Pereira is going to be on the podium. Pereira in third. Nobody would have picked him, and proudly in fourth. And Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Balaka, the 20-year-old, getting the silver.